Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou demonstrar para vocês como é que nós fazemos o acesso ao banco de dados do INCRA, certo? E podemos visualizar os imóveis certificados lá no georreferenciamento de imóveis rurais. A gente acessa o QGIS, né? Abre aqui o QGIS, vou demonstrar para vocês para baixar alguns arquivos, né? Que, enfim, eu já baixei aqui em outro momento, já estão aqui na minha pasta Downloads, ó, mas eu vou demonstrar para vocês como é que eu acesso esse banco de dados. Então, vou abrir aqui uma nova aba, vou escrever aqui acervofundiario.incra.gov.br. Acessando essa plataforma, né, do INCRA, a gente tem acesso ao banco de dados diversos aqui, certo? CIGEP, etc. Tanto pode acessar parametrizando, né, ao mesmo tempo o QGIS e acessando, né, os dados atualizados, mas eu tenho preferido não acessar os dados atualizados porque a plataforma muitas vezes ela acaba oscilando, né, a conexão e aí isso acaba limitando o uso no QGIS. Mas tem gente que, né, eu vou demonstrar depois para vocês, tem gente que acessa online o banco de dados. Nessa aula de hoje nós vamos fazer o download dos arquivos. Então vem aqui em acervo fundiário, download de shapefile, ele vai abrir um novo link, né, de certificação, e aí aqui a gente identifica qual é o banco de dados que a gente quer acessar, né, desde áreas quilombolas, projetos de assentamento, né. No nosso caso eu vou baixar aqui para a gente visualizar, né, apenas como demonstração, esse total, né, que compreende aí público e privado, e aí eu vou escolher aqui um estado somente para demonstração, o estado de Pernambuco, né, só para demonstração mesmo, porque eu já baixei aqui os nossos estados vizinhos, né, da Bahia, de Alagoas e de Sergipe. Eu dou um clique, né, só para ele processar. Enquanto ele processa, né, esse download, eu vou acessar lá o QGIS para já ir montando, né, a nossa visualização. No site do IBGE a gente baixa, né, esse shapefile aqui dos municípios, né, de Sergipe, no caso aqui da área territorial, né, também pode ser o dos municípios. Vou colocar as duas camadas para a gente visualizar ali a área extensa total. Vou aqui em Downloads, vou procurar aqui Sergipe Municípios, que aí vai ter a divisão por município para a gente visualizar também. Vou adicionar, fecho. Então eu tenho aqui os dois projetados. Vou só modificar aqui a forma de visualização. Vou botar transparente. Esse eu vou botar em amarelo só para ele destacar. Então eu tenho a área por município e eu tenho a área total lá no fundo em vermelho. Venho aqui também para adicionar a camada e agora eu vou inserir, né, os dados que eu baixei agora há pouco, né, que são os correspondentes aos imóveis certificados, né, Brasil Sergipe. Colocar aqui o banco de dados que eu baixei, certo? Adicionar e aí eu fecho. Então vejam, ó, vou modificar aqui só para a gente visualizar de uma forma melhor. Vou colocar esse aqui como um verde, certo? E vou apagar o fundo lá vermelho, talvez visualizemos melhor. Vou dar um zoom aqui e aí aqui a gente tem acesso a todas as fazendas, né? Deixa eu colocar na camada correspondente. E aqui a gente identifica, né, o nome da fazenda, a área, ó, essa aqui é em São Cristóvão, Fazenda Boa Vista. Enfim, aqui vocês têm acesso a todos os dados públicos, obviamente, né? Não são todos os dados que vão ser disponibilizados pelo CIGEF. Vou demonstrar de novo, pessoal, né? Vou aqui no Google, ó, ele já processou, né? Eu selecionei aqui os campos, né, que era o banco de dados total do CIGEF, selecionei Pernambuco, ele correspondeu à pasta. Agora eu clico aqui em baixar, ele iniciou o download, já fez, né, esse download. Através desse site eu baixo o arquivo e aí aqui eu venho, né, nos dados, ó, vou vir aqui em downloads, olha lá, Sergipe. Aqui estão os outros que eu baixei agora há pouco, né? O que eu baixei agora foi o de Pernambuco. Dou um duplo clique para ele extrair.
expandiu e criou aqui a pasta, né? No meu caso está em downloads, mas vocês podem botar na pasta que lhes convier, que lhes for interessante para vocês acharem. Aí a gente vem aqui agora, né, em adicionar camada vetorial e a gente indica qual é, onde é que está a pasta que a gente quer adicionar agora. No caso que eu baixei agora foi a de Pernambuco, sempre eu busco aqui no QGIS o arquivo SHP, que é o shapefile, adiciono e fecho. E aí aqui a gente tem acesso a todas as fazendas lá, as propriedades, né, que já foram certificadas lá do estado de Pernambuco. Vou só colocar aqui para a gente visualizar também a de Alagoas e a da Bahia, que eu baixei agora há pouco. Bahia, né? Clica, botão adicionar, abrir adicionar, aí ele coloca aqui também, ó, Bahia enorme, né, com diversas propriedades, e aí vocês conseguem visualizar inclusive as propriedades, olha aqui pessoal, que ocupam 2 estados, né, verificam conforme a matrícula que foi registrada. Percebam aqui, essa aqui, né, ela passa, vou colocar aqui essa base para cima, para ela sobrepor a propósito, né, vou colocar um vermelho aqui para destacar mais. Esse verdinho a gente quase não está vendo. Então eu venho aqui em vermelho, dou um OK, pronto. Agora eu consigo ver, ó. Essas duas propriedades, elas estão no limite, né, ultrapassam o limite entre Sergipe e a Bahia, ó. Percebam, né, aqui Sergipe e aqui a Bahia. Nesse caso aqui, ó, vou clicar aqui na base de dados dos municípios. Aqui é o município de Carira, né, fui aqui no campo identificação, certo? Vou vir aqui agora em Sergipe, ó, CIGEF Sergipe, para identificar qual é essa fazenda, né? Vou dar um zoom aqui para aproximar. Deixa eu pegar uma aqui, pronto, foi essa daqui. Ó, então clicando nela aqui, né? E devidamente identificada, registrada, fazenda Baixa da Abelha, área, município, etc. E se eu quiser confirmar também na Bahia, no caso aqui ela foi registrada em Sergipe, né? Se eu quiser confirmar na Bahia, eu vejo essa outra, olha só, né? Fazenda São Pedro também tem essa característica que uma parte, né, a parte maior inclusive foi na Bahia, por isso o registro na Bahia, e essa de cá, né, a abelha, né, que a gente viu agora há pouco, ela está registrada, né, a maior parte dela, né, percebam, ó, a maior parte dela de fato está em Sergipe, a maior parte está de fato no estado de Sergipe e ela foi registrada aí em Sergipe. Então, só para demonstrar, né, para vocês, a gente consegue ter acesso a esses dados, fazer o manuseio, certo, devidamente, conforme o nosso interesse. Vou colocar Alagoas aqui só para a gente concluir, né, uma vez que eu baixei todos os arquivos, só para demonstrar para vocês mesmo, download, Sergipe, unidades. Deixa eu achar aqui Alagoas. Alagoas eu não extraí ainda, então eu vou lá na base de dados, ó, Alagoas zip, extraio, né, o arquivo, pronto, foi extraído. Aí agora eu venho aqui no QGIS, Alagoas, já apareceu aqui para mim, CIGEF, abrir, adicionar, fecho. E aí eu tenho agora, né, o banco de dados de Alagoas também. Alagoas bem menos propriedades, né? Olha aí que interessante. Bem menos propriedades. Deixa eu tirar aqui a Bahia também para não poluir tanto. Vejam aí, ó, Sergipe e Alagoas devidamente, né, identificadas as propriedades. Pessoal, espero que vocês tenham, enfim, acompanhado. Façam esse exercício, baixem essa atividade e aí com base nesse banco de dados, vou dar um zoom aqui em Sergipe, ó, eu consigo, né, identificar, selecionar uma feição, verificar coordenadas, enfim, né, exportar, copiar, verificar no cadastro, ó, só vou selecionar essas daqui, ó, e aí vou lá no banco de dados, ó, Sergipe, botão direito, abrir tabela de atributos, e a gente vai ter aí algumas que foram selecionadas, né, diversas parcelas. Tem esse botão aqui, ó, mover seleção para o topo, então todas aquelas que eu selecionei em campo, elas estão identificadas aqui, né, todas são da Fazenda São Sebastião, com o número de registro, né? Ali a gente vê as parcelas conforme
foi feito aqui, enfim, não sei se de propriedade diferente, aí teria que ver por que foi feito dessa forma, ou se cada talhão. Enfim, o interessante é que a gente consegue acessar a esse banco de dados, né, conforme nosso interesse. Aqui com certeza deve ser algum assentamento, né, para ter essa divisão, né, desta forma tão minorada. Lembrando que aqui nós acessamos o banco de dados estático, então tem lá suas funcionalidades, e se a gente vier por aqui, pessoal, camada, gerenciador de fonte de dados, vier aqui em WMS e criar aqui uma camada, ó, novo, né, colocar o URL do INCRA, essa URL eu vou disponibilizar para vocês, a gente acessa diretamente o banco de dados online. A desvantagem de usar desta forma, acessando o banco de dados online. Se o sistema lá cai, ele oscila aqui no nosso programa. A vantagem de usar desta forma é que se tiver qualquer atualização, né, que seja feita do momento que você baixou até o momento que você vai utilizar, né, obviamente que essa atualização não vai aparecer aqui para vocês, né? Vamos supor, uma nova fazenda foi certificada aqui. Então essas atualizações, né, ou você acessa aqui em camada gerenciador de fonte de dados, né, WMS, ou a gente baixa o arquivo e roda ele na nossa máquina. Eu prefiro dessa forma que fica menos instável. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa eu estou à disposição no WhatsApp das nossas plataformas de conversa. Um forte abraço a todos. Treinem aí que o geoprocessamento ele é prática. Se você deixa de fazer a prática, a gente acaba perdendo. Forte abraço.